Olá a todos, somos discentes do curso de História da UFSC. A gente vai falar um pouco mais sobre os vikings enquanto jogamos Among Us. Eu passo a palavra para o Gabriel. A Era Viking é um período que geralmente é concebido como indo de 793 até 1066. Durante esse tempo, os ditos vikings, guerreiros do norte da Europa, invadiram e colonizaram várias terras pelo continente. Pensamos no ataque ao monastério de Lindisfarne em 793 como início da Era Viking. Mas como era o mundo nessa época? O famoso rei Carlos Magno governava os francos na região hoje conhecida como a França. A Inglaterra, entretanto, era fragmentada nos reinos de Wessex, Nortúmbria e Mércia, que com frequência guerreavam entre si. Além disso, mais ao sul, nós temos a expansão muçulmana, que já estava acontecendo desde o século anterior, participando de várias rotas de comércio, mas também declarando guerra contra os francos nesse ano. Para ver como todo mundo era conectado, é só olhar a Rota da Seda. Há séculos ela servia para levar produtos entre o Oriente e o Ocidente. Quem não vê esses fatos pode achar que os vikings não tinham relações com o resto do mundo antes de sua expansão, mas isso não é verdade. Desde a antiguidade nós temos relatos do contato dos povos dessa região e o resto da Europa. Mas por que os vikings seriam da Escandinávia nessa época? É indiscutível que o que despontou a era viking foi essencialmente a tecnologia deles para os barcos. Seus barcos eram bons para viajar tanto nos rios quanto em alto mar e estenderam bastante o poder deles em uma época onde o poder em outros lugares estava muito fragmentado. Além disso, temos alguns autores que dizem que existe um contexto de desenvolvimento urbano na região, o que deixou muita gente, ao mesmo tempo, em terras pouco férteis, por isso a expansão. A Era Viking se dá nesse contexto de capacidade tecnológica e de necessidade de novas terras. Agora é com você, Thaís. Os vikings são originários da Escandinávia, descendentes de povos germânicos e são geralmente reconhecidos pela fama de bárbaros, por terem invadido a Europa e por serem saqueadores. É muito comum também serem lembrados pela imagem de homens que usam capacetes com chifres, sendo essa imagem perpetuada principalmente pelas mídias como filmes e quadrinhos, e não raramente em livros didáticos. Mas a verdade é que essa visão sobre vikings é bem estereotipada e não é condizente com a realidade de achados arqueológicos e análises historiográficas. Esse imaginário foi construído para legitimar a construção de uma história ocidental que acabou apagando boa parte da história desse povo, deixando somente essa imagem empobrecida que temos atualmente dos vikings. Eles não utilizavam o termo viking para se autodenominar. Esse termo também é decorrente de uma construção historiográfica que se inicia no século XIX, porque esses povos se denominavam pela região em que viviam, então havia vários grupos com nomes diferentes, dependendo de onde habitavam. Eles eram ótimos saqueadores e costumavam matar aqueles que habitavam nas terras saqueadas, mas não devemos moralizar o comportamento desses povos, pois além de se tratar de um contexto diferente, também temos que levar em consideração que os valores morais e religiosos divergiam dos valores cristãos. Para além dessa fama de bárbaros, que se origina mais pelo fato de não serem cristianizados do que pelas ações do povo em si, os vikings eram muito habilidosos na construção de itens com madeira, mas principalmente na construção de navios, com uma tecnologia considerada avançada para a época, que usavam para colonizar, desbravar e saquear lugares desconhecidos por eles, tendo grande serventia na expansão marítima e na expansão do povo em si. Agora é contigo, Gustavo. Vou falar um pouquinho sobre as expedições e expansões vikings. Esse é um período que abrange os séculos 8 ao 10. Muitos desses movimentos migratórios dos escandinavos foram possíveis graças às atividades de pilhagens, que era conhecido como razias, iniciadas por volta do século 8 e 9. Essas atividades foram iniciadas por bandos de guerreiros ou por guerreiros que tinham um status de nobre e comandavam os outros. Essas expansões vikings eram baseadas no seu poderio militar, mas para além das pilhagens, os vikings atingem outros territórios a partir das atividades comerciais, atestadas desde o século V, principalmente na ilha de Gotland. Assim, a partir do século VIII, a fundação de importantes sociedades comerciais nórdicas, o comércio de longa distância foi impulsionado. Muitos dos ataques vikings não visavam a permanência no território, mas sim a obtenção de bens comerciais. Os vikings estabeleceram relações comerciais com as ilhas britânicas e com o Oriente, mas, extrapolando seu caráter guerreiro e de pilhagem, eles também estabeleceram relações sociais e de permanência em alguns territórios. Na Islândia e na Groenlândia, por exemplo, eles formaram sociedades vikings puras, e em outras sociedades misturadas, como na Irlanda, Escócia, Rússia, França e na Normandia. Eu passo agora a palavra para a Giovana.
A principal fonte que hoje nós temos para conhecer a cultura viking são as sagas. As sagas são uma série de histórias épicas que contam de forma muito poética os atos heróicos dos povos vikings. Embora tivessem uma tradição muito longa de contadores de histórias, os vikings não costumavam escrever seus contos. As histórias eram feitas para ser passadas oralmente de geração em geração. Os poetas eram muito estimados na sociedade, e até mesmo o deus mais importante do panteão nórdico, Odin, era considerado um deus poeta. Não é que eles não conhecessem a escrita. Os vikings tinham runas que serviam como símbolos ou letras, mas essas runas eram utilizadas somente para rituais mágicos de fim religioso ou cerimonial. As coisas começaram a mudar quando os vikings chegaram à ilha que hoje nós conhecemos como Islândia. Muitos emigraram para lá fugindo das disputas e dos conflitos políticos dos reis e de chefes tiranos da Escandinávia. Tudo isso aconteceu por volta do ano 870. Naquela época, os islandeses viviam uma espécie de democracia, sem um poder central estabelecido. As leis eram executadas pela própria população. Desde o início da sua expansão pela Europa, os vikings tinham um contato cada vez maior com o cristianismo. Os chefes se convertiam à nova religião para fazer alianças políticas ou evitar conflitos com vizinhos cristãos mais poderosos. A conversão da população levou bem mais tempo, e aconteceu de forma gradual com a presença de missionários que iam de outros lugares da Europa viver entre os vikings com o propósito de evangelizá-los. A cultura dos vikings era normalmente tolerante com outras religiões, e o cristianismo coexistiu com a religião antiga por muito tempo. Hoje, quase tudo o que sabemos sobre a religião tradicional está registrado nos Eddas, 2 livros em prosa e poesia que narram histórias dos deuses e da mitologia viking. No século XII, a sociedade islandesa entrou em um grave conflito, com alguns chefes adquirindo cada vez mais poder, colocando em risco a tradicional liberdade a qual os islandeses estavam acostumados. Nesse momento, a Islândia passava por uma crise de identidade. Uma forma que encontraram de lidar com essas questões foi escrever as histórias míticas que conheciam. A partir daí, se iniciou o processo de escrever o grande conjunto de poesias, mitos e contos épicos que conheciam já de memória. Aos textos que contavam as histórias dos deuses, chamamos de Eddas. Já as sagas se dedicam aos contos e poemas de batalhas e heróis. Por isso, a maior parte das narrativas vikings que temos hoje foram escritas entre os séculos XII e XIII na Islândia. Não podemos esquecer, porém, que existiam outras sociedades vikings em outros lugares, como na Escandinávia, na Escócia, Irlanda, e embora todas essas culturas partilhassem elementos em comum, cada uma se desenvolveu de modo diverso e único. Então é isso, pessoal. Obrigada por acompanhar o nosso Among Us Viking.